Você sabia que 93% da população mundial tem mais medo de falar em público do que da morte? Hoje nós iremos falar sobre falando bem. Meu nome é Vivian Tamay, da Incentivando Talentos, coach de vida e coach executivo. A adrenalina sobe, o ritmo da respiração aumenta e o sangue flui para os membros inferiores. Sim, mais sangue nas pernas e menos no cérebro, justamente no momento que mais precisamos dele. Este cenário é uma amostra do que acontece no corpo de quem tem medo de falar em público e está prestes a fazer uma apresentação, ou tão somente falar em uma reunião da empresa. Thomas Edison diz que se fizéssemos todas as coisas que somos capazes, ficaríamos literalmente estupefatos. Isto quer dizer que o falando bem é um treinamento, aquela musculação direcionada à parte do cérebro que nos dá segurança para tal. Planejemos então nossas falas daqui em diante usando fundamentos da comunicação. Falemos de algo em que a gente adquiriu direito, por estudo ou experiência, ou seja, algo que a gente leu, assistiu, ou experiência, algo que a gente viveu. Falar de algo com vontade. Nas primeiras vezes que a gente se coloca de pé, é interessante que o assunto seja algo que se tem vontade de dizer, não algo polêmico ou algo que seja entristecido, não, algo que se tem vontade de compartilhar. Falar com entusiasmo. O entusiasmo faz com que a nossa plateia seja encantada. Existem muletas de linguagem que nossa mente destreinada usa para pensar no que fazer. Precisamos ficar em silêncio pensando na resposta e iniciar diretamente com a história. Procurar não usar em início de palestras, discursos ou falas as palavras bem, bom ou então. A postura, ao falarmos, nos dá credibilidade. Precisamos prestar atenção em gestuais inadequados. As mãos cruzadas à frente do corpo mostram nervosismo e se assemelham às muletas de linguagem, nos passando a falsa ideia de segurança. As cruzadas atrás do corpo dá à plateia a ideia de estarmos escondendo algo, e assim, esperando ver o que estamos escondendo, não prestam atenção no que está sendo falado. As mãos na cintura passam descaso, e os pés em desalinho demasiado, relaxamento. Qual a posição é correta então? Pés na linha dos ombros, mãos ao longo do corpo. Usá-las, claro, para exemplificar algo na fala, gestos coerentes com aquilo que estamos falando. É importante então termos um roteiro quando vamos nos colocar de pé? Vamos fazer um treino? Vamos contar, então, um momento especial na nossa vida até os 10 anos. E ali nós temos exemplos de como iniciar essa história. Quando eu tinha, aos meus, ou no ano de. Para que essa história tenha começo, meio e fim, a gente inicia com aqueles exemplos, conta a história e finaliza com outros exemplos que estão nesse mesmo slide. É por isso que hoje eu faço, que hoje eu sou, que hoje eu tenho ou que eu levo para a vida. Isso mostra uma moral da história que estamos contando. Dá para falar de improviso com credibilidade? Quem de nós não gostaria de pensar e falar livremente sem se sentir inibido? Sejamos divertidos e deixemos para trás o mito de que pessoas que falam eficazmente em situações inesperadas nascem prontas. Estejamos mentalmente prontos. Evitemos falar negativamente a nós mesmos do tipo: espero que não me peça para levantar. Espero que o radialista, jornalista ou as pessoas não me perguntem sobre este ou aquele assunto. Substitua a dúvida e o medo por uma antecipação positiva em direção à chance de causar boa impressão ou impacto. Quando nós temos uma história na nossa caixinha de memórias pronta, interessante, com o roteiro em que a gente aprendeu agora há pouco, em qualquer momento que alguém nos chamar, a gente consegue causar uma boa impressão. Dê um exemplo imediatamente. Isso nos livra de pensar muito sobre a próxima frase.
As experiências são facilmente recontadas mesmo em situações inesperadas. Entrar no ritmo da fala, os primeiros momentos de nervosismo vão aparecer. Atraia a atenção de seu público. O roteiro que deve estar na nossa cabeça é sempre esse: quando aconteceu, quem estava, como ocorreu, o que ocorreu, por que eu me recordo, e o final. É por isso que eu penso que a gente revive, conta a experiência. Em algumas situações a gente se emociona porque a gente visita a emoção do momento e cabe numa história interessante, e a gente consegue pegar a atenção das pessoas que estão à nossa volta. De agora em diante, eu tenho coragem de me levantar, de me expor, de falar alto. Eu sou importante. Espero que com essas dicas você consiga, nas próximas reuniões, ser uma pessoa aplaudida. Muito obrigada!